Olá, boa noite. Estamos aqui ao vivo na nossa live, onde nós vamos falar hoje sobre 8 dicas para a gente enfrentar esse medo. Estão comigo aqui, então. Dá um oi aí, Michael. Dá um olé pra galera. Olá, olá. Falaremos hoje, tem aqui Virgínia. Não vou mexer aqui pra gente. Oi. Dá um oi aí, de áudio aí, Jomara também nos bastidores, toda a turma aí. Porque hoje a noite promete, né? Nós vamos falar sobre essa palavrinha com 4 letras que tanto aterroriza as pessoas. E que eu brinco, as únicas pessoas que não têm medo é porque já estão mortas, já não estão aqui. Então hoje nós vamos falar sobre o medo um pouquinho mais, que foi um dos temas mais solicitados pelos nossos, eu digo internautas, né? A pessoa que está sempre com a gente aí, né, Virgínia, nos acompanhando aí. E que a Virgínia, que hoje é a nossa assessoria de imprensa aí, dentro do nosso marketing, traz pra gente todas as perguntas que o pessoal tem feito. A novidade é que quem compartilhar a nossa live hoje vai concorrer a 5 livros do PNT, né? O curso que é Programação Neurolinguística, que tem muito a ver junto com a libertação da cura dos medos. Então, quem compartilhar, vai, Michael. Hoje não é um ganhador, é 5 ganhadores. Hoje são 5 ganhadores. 5 pessoas podem ganhar o livro PNT e uma delas vai ser sorteada também com o nosso curso que inicia semana que vem. Já tem mais de 100 inscritos, PNT, onde a gente fala exatamente sobre as técnicas do medo. Bem, Virgínia, vamos começar com as 8 dicas ou vamos começar... Porque uma das coisas que mais tem medo, né, Michael? Para você ter uma ideia que eu vou falar agora sobre isso, e é a ansiedade, a fobia social. Ou seja, 12% da população mundial tem medo de ser julgada. Principalmente um dos maiores medos, saiu agora uma pesquisa recente no Reino Unido, com 3 mil pessoas, onde 42 a 44% das pessoas tem medo de falar em público, falar para grandes pessoas, plateias, né? Então, esse medo de falar em público faz com que ela se bloqueie, ela se trava e não consegue liberar o seu verdadeiro potencial, muitas vezes, ao fazer uma apresentação, uma negociação. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O que fazer quando a gente tem, Michael, medo de falar em público? A timidez vem, a vergonha trava a língua, trava a boca, as mãos muitas vezes suam das pessoas. Então, é à noite, né, que a gente vai fazer, então, algumas colocações sobre como evitar esses medos. Já tem pergunta aqui, doutora. Manda aí, Virgínia, a primeira pergunta da noite. Paula Santana, de Campinas, São Paulo, ela pergunta: doutora Tânia, eu sinto vários tipos de medo. O medo pode matar? O medo pode matar, Michael. O que você acha sobre isso? Eu acho que sim. Sim. O medo, na verdade, são pensamentos que a pessoa começa a ter e ele começa a automatizar. Uma vez que você tenha medo de alguma coisa, a segunda vez que você tem medo daquilo, vai se criando o que a gente chama de círculo vicioso no nosso cérebro. Libera, né, através da amígdala, determinadas noradrenalina, são ACTH, que são um tipo que fica na glândula pineal, vai liberando isso no nosso corpo e nós vamos tendo reações desconfortáveis. O que é isso? São sensações que vão tomando o corpo da pessoa a ponto que isso vira um gatilho cerebral. Ela olha para uma aranha, ela já tem um medo violento acima do limiar que normalmente se teria quando olha para um bicho desse. E desenvolve, então, uma aracnofobia ou então a agarofobia, que a gente chama também, ou principalmente ela cria uma síndrome que vai tomando como se fosse um pacote e ela não consegue mais nem sequer olhar para aquele canto, ela tem a sensação que a aranha vai estar lá mesmo quando o bicho não está mais. Então, todos esses medos, eles são pensamentos, né? Normalmente tá aqui, ó, na nossa cabeça. Não existe outra forma do medo chegar a não ser pela nossa mente. E aí, o corpo reage como uma forma de proteção. Então, todo medo, ele vem para nos proteger. Então, é uma coisa muito interessante, porque as pessoas... Mas eu tenho que agradecer o medo. Às vezes, nós vamos ter que parar tudo, agradecer o nosso inconsciente, porque colocou o medo ali com a intenção de nos proteger de alguma coisa maior. Mas a gente tem que se livrar disso, porque isso aí pode fazer com que a pessoa realmente veja a morte. Vou te dar um exemplo de uma pesquisa que saiu em Washington alguns anos atrás, tem no Google, vocês podem pesquisar, onde a pessoa estava na fila de espera, né, do corredor da morte. Dali a 2 dias ela ia ser levada ao corredor da morte. Foi feita uma proposta para esse indivíduo. Deitava numa maca, participaria de uma pesquisa e tinha 50% de chance de sobreviver. Essa foi uma pesquisa muito bem abordada, porque a pessoa deitada ali estava com as mãos para cima,
cortava um pedacinho do seu pulso aqui nessa região, ela ficava com a mão para baixo, gotejando. E embaixo tinha um determinado balde e uma torneirinha, que a pessoa que estava deitada não sabia. Quando eles aumentavam o ritmo da torneira, avisavam ao paciente, o presidiário, que estava aumentando e com isso automaticamente sua frequência cardíaca aumentava. Eles desligavam a torneirinha que a pessoa não estava vendo, diminuía o gotejamento, que teoricamente era do seu próprio sangue, mas era uma torneira instalada embaixo, sua frequência cardíaca diminuía. Então, o que aconteceu? Essa pessoa foi levada à morte, porque ela teve um ataque cardíaco em determinado momento. Na pesquisa ia morrer dali a 2 dias e ela se comprovou, então, que a morte pode ser acelerada pelos nossos pensamentos. E o medo é o gatilho que nos leva a isso. Então, muitas vezes você está deitado numa maca do hospital e recebe um diagnóstico que pode acelerar o seu processo de enfermidade. Eu que trabalhei durante tantos anos em hospitais, mais de 12 anos só em UTI, muitas vezes presenciei um médico chegar no leito e dar um diagnóstico para a pessoa e a pessoa dali a pouco mesmo realmente falecer. Então, assim como também já vi médicos chegarem ali, dizer que ela vai durar 2, 4, 5 dias, quando provavelmente ela morreria em meia hora e ela aguenta mais 2, 4, 5 dias. Então é um condicionamento, doutora? É um condicionamento. Então o medo também ele é perigoso quando eu deixo ele entrar. Então uma das coisas que eu tenho que fazer é me blindar contra todos esses tipos de contaminações de palavras e ter conhecimento. Eu acho que é importante a gente ter conhecimento para a gente não se deixar, né, se iludir também por isso. Gilmar, dá uma olhada se tu acha que ela é super interessante, que eu andava por ela aí hoje, saiu essa semana, por exemplo, na super interessante desse mês, 40% de erros médicos, né? E que de cada 10 pessoas, uma hoje morre por diagnóstico errado. Então, veja só, é fatal, ó. Eu até peguei agora que eu lembrei, eu pedi para a Gilmar nos alcançar, erro médico. 40% saiu na super interessante desse mês, de diagnóstico é mais comum do que você imagina. Afeta 1 em cada 10 pacientes de forma mortal. Então, muitas vezes, se um diagnóstico é errado, você vai receber esse diagnóstico das pessoas, um profissional, e você vai aceitar. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer quando tem um diagnóstico mais, assim, capcioso, um diagnóstico mais letal, mais, né, preocupante, pegue uma segunda, terceira opinião médica para que você realmente elucide esse tipo. Isso já aconteceu comigo de ter diagnóstico errado comigo, de me darem um diagnóstico que não era. Aconteceu com muitos pacientes meus. Então, quando vem até mim hoje, o que eu faço? Eu verifico se realmente esse paciente tem anamnese completa, se o diagnóstico dele partiu de exames. Também temos erros de exames, então tem que olhar o laudo, não só o laudo dele, mas os exames em si na íntegra, coloca lá para ver se realmente a lâmina está correta, se é aquilo que está batendo. Eu já peguei muitas vezes, por exemplo, exame de raio-x de tórax, com o diagnóstico de uma tomografia de crânio. Então, muitas vezes, falta um cuidado. Nós sabemos que dentro da área hospitalar, médica, 30%, Michael, são medicamentos errados. Então, hoje as pessoas têm medo de ir, inclusive, para um hospital. Tem medo de ficar internada. Cair no hospital, tu já tem um risco de infecção de 30%. Então, nós temos que nos prevenir com conhecimento, ter uma boa vida mental e física para combater esse tipo de coisa também. Doutora, eu só queria fazer Lembrando que quem compartilhar nossa live concorre a 5 livros do PNT. São 5 ganhadores. São 5 ganhadores e ainda um que vai levar o prêmio maior, que é o curso de PNT, que inicia ano que vem. No último do ano, semana que vem, com mais de 100 pessoas aqui em Gramado, Rio Grande do Sul. E o que fazer com as pessoas que vão para a internet para ver os exames e tomar suas próprias... Porque hoje tem muita informação sobre isso. Tem muitas informações. E o medo faz eles buscar isso. E eu vou te dizer mais, Michel. Às vezes você vai ter mais acerto, às vezes, dentro do Google, da internet, do que propriamente, às vezes, num diagnóstico médico. Mas, obviamente, que a gente não pode se basear nisso. Para que eu tenha um bom andamento com o paciente, eu tenho que fazer uma anamnese geral, né? Da vida clínica dele, da vida de exames dele, do que ele come, do que ele usa, o seu habitat. É uma série de coisas dentro de uma anamnese. Existe uma interpretação. Há uma interpretação que, muitas vezes, você vai pegar um laudo lá e que não confere, ou então tu rotula e começa a viver. O que é mais perigoso ainda é a pessoa ler
o diagnóstico, ela lê o laudo e ela começa a viver aquilo. Se condiciona a vivenciar. Eu tive um aluno que veio para mim com síndrome de Asper, com 22 anos, onde ele sabia tudo sobre a doença dele. E chegou um ponto que ele disse para mim, tem um dos sintomas que eu ainda não desenvolvi, mas eu vou desenvolver, porque eu tenho síndrome de Asper. Então as pessoas vão hoje ter essa liberdade, mas também ao mesmo tempo se condicionam. E ele não tinha síndrome de Asper. Foi um aluno que veio para mim como aluno no coach, depois eu tratei ele no consultório como paciente, e nós descobrimos que o déficit cognitivo dele não era síndrome de Asper, mas por 8 anos foi tratado por síndrome de Asper. Então, nós temos que ter muito cuidado. Nós temos excelentes profissionais médicos, obviamente. Nós temos grandes profissionais, né? Tem aí o Dr. Samuel Dallas, que é um nosso parceiro. Tem muitos médicos excelentes, mas também temos muitos profissionais que não são, assim como no coach. Nós temos coaches excelentes e nós temos pessoas que são péssimos coaches. Advogados excelentes, advogados que não são excelentes. Então, a gente tem que ver os resultados dos bons médicos e ir atrás daquilo que realmente faz com que a gente tenha, então, isso. Quem compartilhar a nossa live hoje? Hoje teremos Somente 6 hoje. ganhadores. 6, são 5 livros de PNT. Você pode ganhar, basta compartilhar aí com a gente, né? 5 livros de PNT e um curso de PNT Impulso, o Impulso e o último do ano, onde nós trabalhamos constelação sistêmica, ressignificação, traumas, fobias, medos, e você pode ser um ganhador. Quem será que vai ganhar, hein? Basta você compartilhar nossa live de hoje. Um beijo, tem tanta gente entrando, mandando beijo pra nós aqui, Michael. Muitas perguntas, doutor. Manda aí que a gente tá mandando. Olha, tem o Leandro Silva Carmo, ele falou, após vários fracassos, o medo vai aumentando e ficamos mais retraídos em tentar, em arriscar, em novos desafios. O que fazer? O que fazer? Fazer, né? Nós temos que brincar com o medo. O medo, ele tá ali porque ele vem, porque ele vê que a gente tá inseguro. Por que nós deixamos o medo entrar? Porque a gente não sabe, Leandro, né? Como que a gente vai lidar com aquilo que a gente não conhece. Vamos dar um exemplo para você. Você sabe que o vento existe? Por que o vento existe? O vento existe porque você, quando olha para fora, vê as folhas balançando veementemente. Mas você não enxerga. E o medo, ele é mais ou menos isso. Você não enxerga o medo. Mas ele dá sinais dentro de você. A boca seca, o coração dispara, a mão sua, a boca seca, a pupila dilata. Então, essas reações fisiológicas que a gente já falou na live anterior, e eu não vou repetir porque a gente seria toda uma aula de novo, elas vêm, elas estão ali. E a gente não sabe lidar com aquilo que a gente não enxerga. Então, quando eu olhar para o medo e eu ridicularizar ele, eu brincar com ele, isso pode mudar. Vou dar um exemplo. Você tem que falar algo em público, você tem uma plateia, você tem 100 pessoas para falar. O momento, para quem não está acostumado, aquilo dá um embate. Que dica que eu daria? Duas dicas eu tô dando das 8 para falar em público. A primeira delas é a respiração, né? Parar atrás, antes de você entrar, você tem que se preparar para falar para as pessoas. Seja para 100 pessoas, sejam para 10, sejam para 5, você tem que se preparar. Pare atrás antes, ou vai no banheiro, em qualquer lugar, sozinho. Puxa a respiração. Tranca. Conta até 10 com ela trancada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E solta mais do que você puxa. Faça isso 3 vezes. Porque quando você faz isso, você faz aqui uma expansão torácica e o diafragma desce. Você abre o pulmão, as suas vias elas vão entrando em vasodilatação e você automaticamente, é como se você puxasse um balãozinho e você relaxa. Só esse fato já te baixa em 30% os batimentos cardíacos e você vai poder falar em público com mais naturalidade. E lembre-se, quando entrar em público, se você está muito nervoso, pense que todas as pessoas que estão lá estão peladas. Exatamente. Como é que seria pegar uma plateia totalmente pelada? Pensa uma coisa fora do comum, sai do normal, você vai entrar lá, você vai sentir ou vontade de dar risada pelos seus pensamentos, que as pessoas não sabem o que é, e automaticamente você vai estar mais relaxado com aquela brincada inicial e você então vai começar a falar automaticamente daquilo que você precisa. Então é um preparo, são 2 coisas que a gente faz quando vai falar em público, e isso dá uma ansiedade geral, né? Doutora, então, podemos controlar nossos pensamentos? Claro que podemos controlar os pensamentos. E muitas vezes, eles vão vir, você achou que controlou e vem mais algum. Nós temos um sabotador interno que se chama inconsciente, Michael. E o inconsciente está sempre preparado na berlinda para entrar.
Então, quando muitas vezes você até quer fazer alguma coisa, vem aquela vozinha, mas não vai assim, não pensa isso. Olha lá, meu Deus do céu, tem mais 50 pessoas. Porque qual é o medo? Por que a gente tem medo de falar em público? Porque nós temos um medo que nós nascemos, que é o medo do julgamento. São dois grandes medos que as pessoas têm. O medo de ser julgado, né, do julgamento, de ser exposto, o medo do que o fulano vai falar, o que a fulana vai falar, o medo de não agradar as pessoas. E o segundo medo é de não se sentir suficiente. Não ser suficiente como mãe, suficiente como pai, suficiente como marido, como esposa, como colaborador, como gestor. Quem de nós já não sentiu alguma vez na nossa vida de se sentir com medo de ser insuficiente ou ser julgado? Então, isso nós temos que modificar, ok? Até são perguntas de coach que a gente faz muitas vezes. Se pergunte, aonde isso está me levando? Será que vale a pena tudo isso? O que eu poderia fazer para baixar essa minha ansiedade, entrar mais tranquilo e apertar lá o botão, como eu brinco, do foda-se, né? Faz aquilo que você sabe fazer, faz bem feito e vai. Então, o medo, ele depende muito disso. E nós temos vários medos, né, Virgínia? Você que é nossa assessora, as pessoas falam de medo de escuro, medo de tempestade. Medo do escuro, 5% da população mundial tem, Michel. E o escuro é uma outra dica que eu estou dando agora, vai anotando as dicas aí, principalmente com crianças, é o nosso maior problema. Veja bem, a criança, ela é frágil, ela é fragilizada, ela é pequena. Então, tudo para ela tem uma proporção maior. Ela já tem um medo pelo tamanho dela, pela fragilidade. Então, quando ela está no escuro, ela está sozinha. E os nossos olhos, se você tirar agora nesse momento a visão, a nossa tendência é começar a usar as mãos para saber onde é que a gente está. Se alguém tirar ou colocar uma venda em você. Então, a criança, ela tem uma ansiedade porque ela não está conseguindo ver aquilo ali. Então, quem tem filho pequeno, a dica que eu dou, e ela é fundamental, sempre deixe qualquer luz, uma luzinha qualquer acesa, um abajurzinho, ou uma fresta, como a gente costuma dizer, um espacinho de luz, ou uma luzinha no canto. Nessas lojinhas que a gente encontra no dia a dia, de R$1,99, tem aquelas lampadinhas de tomada. Por quê? A criança, ela se acorda muitas vezes no escuro e ela precisa de uma orientação espacial. E quem é que dá proteção para ela? É mamãe, papai. Quando não tem ninguém, ela se sente sozinha. E isso pode, inclusive, gerar um trauma mais tarde para ela. Então, quando a criança tem medo, não fica dizendo assim, para com isso, né? Você já é grande, você já é um homenzinho, você já é uma mocinha. É um medo. A melhor coisa que você tem a fazer é proteção. Chega pertinho, faz um carinho na criança, fica tranquila, eu estou aqui com você. Faz ela dormir, faz ela ter um ursinho, alguma coisa que ela se sinta protegida, carinhada. E aos pouquinhos você vai fazendo esse desmame com a criança. Isso é muito importante porque isso pode gerar um trauma para ela depois de adulto, por incrível que pareça, né? E quem compartilhar nossa live hoje... Teremos 6 ganhadores. 5 livros do PNT, que é o nosso curso, né, de programação neuroevolutiva transformacional. 5 livros com técnicas para usar em casa. Técnicas para você utilizar com seus filhos, com seus colaboradores, com as pessoas que você... São técnicas, gente. Dá para blindar a mente aí, doutora? Dá para blindar muito, é passo a passo. Você pega isso aqui, você aplica e você consegue. Então, 5 sortudos vão ganhar. Compartilha a nossa live, que amanhã de manhã nós vamos descobrir quem são os 5 sortudos. E tem um sexto que vai ganhar um curso de PNT, que começa semana que vem, né? Temos com poucas vagas aí, mas você pode levar essa vaga aí com uma sorte aí fora do comum. Semana passada foi que a gente fez o trabalho. Isso. Rio de Janeiro levou e pode ser que seja você agora que ganha a nossa live aí, né? Com certeza. Bom, um grande beijo. Eu vi que o pessoal tá entrando aqui. Tem gente de Caxias da Bahia. Cristiane Tondim, um grande beijo. Pessoal, né, que tá entrando aí. Tem gente de Orlando. Abraço. Manda aí mais perguntas. Olha, a Tatiana Esperança, ela pergunta: o medo nos paralisa. Como fazer para vencer essa paralisia que o medo causa e não te deixar evoluir profissionalmente? Veja só, Tati Esperança foi minha aluna no Rio de Janeiro. É isso, né, Tati? Pelo que eu tô lembrando, uma grande aluna. Veja só. O medo paralisa? Claro que o medo pode paralisar. Aí entra a síndrome do pânico, por exemplo, que você entra num, né? Síndrome do pânico é um modo de ser paralisado. Nós temos 4 tipos de medos que podem simplesmente nos desestabilizar. Um deles é o paralisante. Nós temos uma reação que vem lá dos homens da caverna, onde quando o cara tava com uma clave lá para matar um leão, um urso, é uma adrenalina desgraçada, ou ele matava, ou ele fugia, ou ele paralisava.
E ele virava presa. Então, nós até liberamos um odor na hora da paralisia. Então, o que a paralisia faz? Ela chega a um ritmo tal que ela não deixa mais as pessoas pensar. Quando eu tô relaxado, quando eu tô tranquilo aqui conversando com vocês, daqui para cima eu tenho 25% de oxigenação. E daqui para baixo, eu tenho 75% de oxigênio. Quando eu entro numa sensação de estresse violento que chega a me paralisar, isso aqui que era 25%, ele reduz para 5%. E o restante do meu sangue, ele vai para as extremidades, pernas, e se concentra, inclusive, em tirar o que puder de sangue do nosso estômago, na parte esplênica. Ou seja, tudo vai. Só que muitas vezes o medo entra na paralisia. Ou seja, ele não consegue sair do lugar. É como se a gente fosse uma presa fácil. Pode paralisar. Mas o bom, Tati, é que a gente tem como tratar isso. Então, tem técnicas, uma das técnicas que a gente utiliza para isso é o reimprint, é uma técnica dentro do PNT, que a pessoa chega a voltar até a barriga da mamãe para descobrir aonde que esse medo entrou e se instalou. Quando uma criança nasce no berçário, ela não nasce gaga, por exemplo. Ela não nasce, tenho medo, Não, as crianças, elas nascem normais, né? Chora quando tem fome, chora quando dói alguma coisa, mas o medo, as sensações, elas vêm sendo instaladas e que às vezes aconteceu até na hora do parto, né? Na hora do trauma do parto, muitas crianças acontecem ali, o medo de sair daquilo que é proteção, quentinho, para fora da barriga da mãe, mas episódios que se repetem, não só na gestação, mas às vezes ficou sozinha no quarto sem a mamãe, deixaram na escola esperando por mais de meia hora e a criança se sentiu abandonada, sozinha, vai paralisando ela e quando é adulto isso pode se tornar algo muito sério. Então é muito importante que a gente faça o caminho de volta para descobrir aonde que esse trauma se instalou e ressignificar, que é o que a PNT faz. A gente ressignifica. Nós apagamos, não existe isso. Isso é charlatanismo. Ninguém apaga a memória de ninguém. O que a gente faz é ir lá e tira a emoção daquela cena, que o que dá sensação para nós, o sistema límbico responde, a amígdala do medo é a sensação. Então o que a PNT faz? Ela vai lá e tira esse medo das pessoas, arranca fora e a pessoa passa a viver sem a paralisia do medo, sem o cerramento, o bruxismo, muitas vezes, que pode dar por causa de uma paralisia do medo. O interessante, né, doutora, que o coach, a gente é conduzido pelo cliente e a PNT... É a gente que conduz. A gente que conduz, é a diferença. O cliente vem com as técnicas prontas já para eles aplicarem. Exatamente, é um jogo de ferramentas, eu costumo dizer, né? Para tirar medo é tal coisa, para tirar fobia é tal coisa, para mim tirar uma timidez é tal coisa. Então, cada uma tem uma ferramenta específica. E o incrível é que as pessoas que estão nos vendo, eles acreditam que leva muito tempo a fazer isso. E Não. às vezes são técnicas de Não. meia hora, 30 minutos. Para você tirar a voz interna, por exemplo. Tem pessoas que escutam uma voz interna. Né? Muitos alunos nossos já fizeram essa Muitos pergunta que... aqui, doutora. já vou passar aí. Mas tem muitos alunos aí que estão acompanhando o vídeo. Pode até colocar aí a técnica da vozinha interna. A eficiência que é aquilo Aquela ali. vozinha que fica dizendo que não vai dar Não certo, dá. Você que não eu vai não vou conseguir, Não isso tem não é jeito. pra mim. Isso tá muito difícil. Isso não é pra você. Por que você vai fazer isso? Aquela voz interna que as pessoas têm. Fica negativando. Ela vai fazer uma coisa, ela tem uma meta pra bater, né? Eu quero vender 100 mil esse mês. Ela sai de casa com esse propósito. Ela chega na empresa, não, mas não vai dar. Ih, agora é inverno. Ih, tá chovendo. Ih, não. A vozinha começa, isso não é pra você, deixa outra pessoa bater a meta, isso é bobagem. Aquela vozinha interna tem como tirar, por incrível que pareça. E quem já fez a técnica, que tá acompanhando aí, pode até colocar, né? A gente tira isso talvez em 4 minutos, uma coisa que a pessoa às vezes carrega 20 anos dentro dela. Então é uma das técnicas mais, que eu, no meu ponto de vista, rápidas e eficazes. Então, um beijo para Karina Rangel, que eu vi que entrou aí do Rio de Janeiro. Grande beijão para vocês que estão nos acompanhando. Dê uma calibrada aí e que quem compartilhar hoje leva 5 livros. Nós vamos compartilhar 5. Hoje não vai ter um ganhador não, Michel. Hoje 5 pessoas vão ganhar o livro e uma delas vai ser sorteado com o PNT, que é o curso que a gente tem mais de 300, na verdade, ferramentas para a gente lidar com os medos, síndromes, né? Tudo aquilo que vai nos transformando e nos segurando, E principalmente. uma coisa incrível, né, doutor, que as pessoas que estão do outro lado não sabem, é que você no treinamento consegue dimensionar o tamanho, o peso
de um O medo, ele ocupa um a espaço forma. corporal, né? Uma das coisas, Michel falou muito bem, que a gente faz muito. O medo, ele ocupa um espaço dentro da gente. Tanto que as pessoas sentem em algum lugar. Né? Em algum lugar. Quando você, por exemplo, tem que fazer alguma coisa muito difícil que te dá medo, qual é o lugar que você tem um sintoma, né? Boca do estômago. Normalmente as pessoas, é na boca do estômago, nessa região alta que tá me incomodando. Bem, nós temos comprovadamente, aqui a ciência fala, mais de 42 pontos no corpo já confirmados por isótomos de ressonâncias magnéticas e tomógrafos de neurotransmissores. Então, esses neurotransmissores, que ficam neuroceptores, que aqui que são a parte de percepção esteroceptiva, que nome é esse, Tânia? É como se a gente tivesse uns grãozinhos dentro da articulação, gente, ó. A gente tivesse cheio de grãozinhos aqui que dão a nossa estabilidade. 3 desses danadinhos ficam no estômago, quanto tem um no cotovelo, um no ombro, um em cada joelho, mas aqui dentro do estômago tem uma proporção de 3. E esses nossos receptores, quando você está estressado, eles entram em ação, então você sente uma sensação de dor. Então, são neurológicos, são adicionados, são acessados pelos nossos pensamentos. Basta eu te dizer que muitas vezes você vai pegar um paciente no consultório, como eu já cansei de pegar, que há 30 anos trabalha em banco e nunca teve uma tendinite de braço. E muitas vezes vou pegar alguém que está 8 meses no banco e já está com uma tendinite de ombro. Então, não é o tempo, não é a lesão por esforço repetitivo, mas é a forma com que eu olho para o meu trabalho e com que olhar eu faço as coisas ao meu redor que vai mudar a reação do meu corpo. Então, os pensamentos, como o Michel falou no início da nossa live, são fundamentais para definir que tipo de vida eu quero, corporal e saudável, e afastar os medos também. Manda aí que nós estamos com muitas perguntas. E quase chegando ao fim daqui a pouco. Manda aí. E que Fiorese. quem compartilhar nossa live hoje concorre a 5 livros de PNT que tem as técnicas que você pode utilizar em casa, que não tem mais, foi tudo esgotado, então só os 5 sortudos vão levar aqui os do PNT. E pode concorrer ainda a um curso de PNT, Michel. Isso Semana aí. que vem com a gente aí. E pode tirar todos os seus medos, com certeza. Suas ansiedades. A Manda Carol aí. Fiorese, ela fala, como fazer com que a ansiedade não seja um fator que aumente o medo? Ansiedade. Como é que é a pergunta? Como fazer com que a ansiedade não seja um fator que aumente o medo? Trabalhando contra a ansiedade, né? Porque a ansiedade, ela vai desencadear o medo, Carol. O que acontece? Carol Fiorese, Hotel Quero, Michel, um dos maiores, maiores redes hoteleiras aí, que são nossos clientes também, e que fizeram aí, né, uma revolução, estão abrindo mais 2 hotéis aí agora em Gramado. Eu diria que é uma Disney do Brasil. É uma Disney do Brasil, que O eles têm atendimento fazendo. deles é fantástico. E eu brincava que a gente, quando vai abrir um negócio, também tem medo. Então, o medo ele nos permeia. Mas a ansiedade, Carol, a gente tem que combater. E uma das formas melhores de combater a ansiedade é com atividade física. Ou seja, o que eu oriento os meus pacientes sempre? Que de manhã, principalmente, ali pelas 9 horas, faça pelo menos meia hora de atividade física. 8h30, 9 horas, meia hora de atividade física. Toda atividade física faz vasodilatação. As nossas veias e artérias, elas aumentam. Então, isso favorece que o nosso corpo libere determinados hormônios que tem, inclusive, nos antidepressivos. Que nós não precisamos ingerir isso, mas fazer atividade física. Então, temos que combater a ansiedade. Quanto menor a ansiedade, também menor o medo das pessoas, porque o medo é alimentado pela ansiedade. Você está aqui, se eu estou conversando com você, se eu ouvir um barulho lá fora e eu não controlar a minha ansiedade, eu vou começar a alimentar o medo, e o medo se alimenta do nosso momento de vasoconstrição. Vasoconstrição é quando fecha o nosso calibre das veias, o sangue não passa direito. Então, a ansiedade pode ser muito bem combatida com chazinho de camomila antes de dormir, né? Que dá para não te dar insônia e ao mesmo tempo diminuir a ansiedade. Cheiros como dentro de casa, baunilha, camomila, erva doce. Cheiro, sim, o nosso narizinho tem 10.000, sinalizadores para o olfato. E o que mais mexe com eles são os cheiros. Então, cheiro entra na nossa mente, cria pensamento. Se você aspirar canela, que imagem vem na sua cabeça, né? Vem cappuccino, vem o bolinho da vovó. Então, os pensamentos são acionados. E, ao mesmo tempo, a atividade física é a minha dica para controlar a ansiedade
E o medo. Eu fiz com um aluno meu que fazia 2 anos que ele tinha que fazer exames cardiológicos e não fazia de medo. O que aconteceu? Ansiedade violenta, frequência cardíaca sempre aumentada, não conseguia fazer as coisas direito porque tinha medo que a qualquer momento desse algo, mas ele não ia procurar o cardiologista. Após isso agora, que ele foi lá, fez os exames e o medo, então, ele venceu o medo. E quando eu venço o medo, começa a acontecer outras coisas boas dentro da minha vida, porque o medo saiu, a minha energia vai para as coisas boas agora, não vai mais para aquela ansiedade corporal. Mas uma das coisas que eu pedi para ele, fazer atividade física pela manhã. E ele me disse, na 3ª quadra que eu caminhava, eu ainda estava remoendo medo. Na quarta quadra, eu mandei o medo embora. E na 5ª volta que eu dei naquela quadra, veio uma das melhores ideias. E realmente, aguarde, ele está trazendo uma ideia fantástica. Então, a atividade física serve para isso, combater a ansiedade e mudar a nossa energia. Tem uma outra pergunta da Andressa Fedeli. O medo de não progredir financeiramente, esse sentimento ele pode ter gerado por um trauma no decorrer da vida? Pode, mas a questão financeira, 22% das pessoas têm medo de quebrar financeiramente. Isso é uma estatística mundial, tá? 22% das pessoas têm medo de quebrar financeiramente. Isso é aliado também a uma outra coisa, o tipo de família que você vem. A forma que a família conduz a questão financeira vai influenciar no gerenciamento depois dessa pessoa em adulta. Então, se eu tenho um pai que gastava muito, ou uma mãe que não sabia controlar, a minha tendência como gestor, isso aí também influi. Então, como é que eram meus pais e como é que eu sou hoje em relação a finanças? Mas eu posso mudar isso quando eu detecto que isso pode ser mudado. Por exemplo, no coach financeiro, a gente ajusta as contas das pessoas. Elas começam a entender aonde que tem gastos fantasmas, o que elas podem fazer. Eu tenho que criar uma perspectiva, tenho que criar para mim algo bom e modificar aquilo que não está dando certo. Então, financeiramente é isso. Na verdade, ela viveu alguma coisa, né, doutora? E tá lá no inconsciente dela, avisando ela. Porque toda vez que você tiver algo desgastante, por exemplo, as pessoas não abrem uma empresa para fechar, né? As e aí pessoas, fechou. Elas não vão casar. Eu vou casar hoje, dia tal, hora tal, eu vou me separar. Ninguém faz isso. A gente não quer, a gente quer que dê certo, mas lá pelas tantas aconteceu algo no casamento, teve que se separar. É um trauma para quem se separou, para as crianças, para todo mundo. Então, aquilo criou um caos, muitas vezes, que você não sabe mais administrar. E aí, você tem medo de passar de novo por aquilo. Muitas vezes eu pego, por exemplo, uma pessoa com crença. Nenhum homem presta. Nenhum. Quantas experiências você teve? Eu tive 2 namorados, foi um horror. Você tem pai? Tenho. Seu pai não presta? Não, meu pai presta. Você tem irmão? Tem. Como é que é seu irmão? Não, meu irmão presta. Então, todos os homens, eu tenho que quebrar essa generalização. Então, não quer dizer, porque uma vez eu tive um momento financeiro ruim, 2 vezes, que eu vou continuar sendo assim. Procure aquilo que dá certo, o modelo que está dando certo para as pessoas, procure um profissional e siga nisso e com certeza vai dar certo. Doutora, alguns clientes, a gente está passando o tempo, mas essa pergunta, nesse caso dela, que ela fica pensando em ter um fracasso financeiro, a gente já percebeu que as pessoas acabam atraindo certas coisas quando eles focam o pensamento deles. Eu não quero tal coisa. E aquilo vem. E a linguística, ela ensina a gente algumas coisas sobre o não. Eu gostaria que... Nós temos 10 auxiliares linguísticos que são violentos dentro da nossa comunicação. A gente fala muito isso em PNT, né? Os 10 auxiliares, o não, o mas, o portanto, que muitas vezes a gente vai ver errado até nas propagandas, né? Por exemplo, as pessoas colocam, não perca as últimas vagas. O cérebro, o não para ele é um vácuo. Vazio. Se eu disser para você, não pense numa Brasília amarela. Você pensou numa Brasília amarela, depois até pode mudar seus pensamentos, porque o não, ele é vácuo. Então, o não existe. O que é não? Não é uma palavra que não existe uma denominação, né? Então, o que acontece? Tudo que vem colado nela, o cérebro traz. Não corre, Pedrinho. Aí o Pedrinho corre. Esse é um dos 10 auxiliares. Mas que quando... eu tenho medo do fracasso, né? Não consigo guardar dinheiro. Então, todas essas frases incapacitantes vão tomando conta da pessoa e aumentam o medo. E vai gerando um comportamento. E automaticamente o inconsciente começa a sabotar. Ele na cabeça dele, lá dentro, o inconsciente é o que existe dentro de nós que a gente não tem acesso, né, gente? Aqueles 95%. Nós temos só 5%. Eu falo muito isso em Cidades Fantasmas, no livro Cidades Fantasmas, que nós temos um alçapão
onde a gente muitas vezes não tem acesso, que são os nossos primeiros 5, 6 anos. Tudo que nós vivemos dentro da nossa vida está ali dentro guardadinho. Então a PNT vai ensinar a linguística correta do cérebro, não da vida, mas do cérebro. Do cérebro, como é que o cérebro processa as informações e como é que eu posso lidar com ele a partir de agora, trazendo ele pro meu lado, né? Então, usar a linguística a teu favor. A meu favor. Não há... Gente, esse negócio de só pensamento positivo não existe. A gente tem que ter... Ah, que bom, né? Vou fazer o pensamento positivo para cair uma Mercedes na minha porta. Eu quero uma Mercedes-Benz aqui. Pode morrer sentado esperando esse pensamento positivo. A gente tem que focar em coisas boas e começar a criar estratégias e ações para chegar lá. E aí as coisas começam a andar pensando que vai dar certo. Mas não posso cair na bobagem que é motivacional. Não, nós temos que ter planejamento para as coisas funcionar. Então, e quando foca na mente também com as ações é mais poderoso, doutora? Então? Exatamente. Nós temos que maximizar as ações para combater o medo. Isso é uma das coisas que a gente tem que focar. E sempre focar lá no futuro, né? Por exemplo, estou numa situação difícil agora, mas como é que vai ser o meu Natal? Nós estamos em julho. Como é que vai ser o meu Natal? Crie tuas realidades, né? Natal, quero passar em tal lugar, com determinada pessoa. Eu tive essa semana que passou, eu não cito o nome por ética, tive uma profissional médica que ela tem um medo horroroso de morrer. Eu já tive uma paciente que aconteceu isso no Rio Grande do Sul. Ela era uma jovem de 30 e poucos anos e ela dizia que ela ia morrer cedo. Ela tinha uma sensação, ela não tinha história familiar de que alguém morreu, mas ela tinha essa sensação. Aos 31 anos, então, ela teve uma morte de um aneurisma violento e no enterro dela, eu tive a oportunidade de ir, faz uns 3 anos atrás, e a mãezinha dela dizia assim, você vê, minha filha sempre dizia que eu ia ir bem depois dela. Eu dizia, não, minha filha. E é aqui, próximo, na cidade de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, aqui, mas aconteceu. Então, nós criamos realidades. O que eu tenho que fazer? Eu não posso ficar alimentando isso. Isso é uma sensação que eu vou alimentando e o meu cérebro vai fazendo de tudo para que isso aconteça. Torna real. Torna real. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar que eu sou uma pessoa saudável, eu tenho que todos os dias agradecer pela minha saúde, pelos meus braços, pelas minhas pernas, ter uma energia interna, cavocar essa energia e trazer para fora. Ai, mas eu não consigo, sou deprimido. Vai caminhar. Não, você não vai ver nunca um depressivo nem caminhar e nem dançar. Porque o dia que ele caminhar ou o dia que ele for dançar, ele não é mais depressivo. Então, esse é fundamental que as pessoas façam uma atividade física, né? Eu sei que nós estamos com os minutos contados. Já aí. passamos Mais 5 o tempo. minutinhos, porque tem muita pergunta, gente. Tem muito pessoal que está perguntando. E até porque a semana que vem, né, doutora? Nós não vamos ter live. Não vamos ter live semana que vem. Porque a semana que vem nós vamos ter PNT aqui em Gramado. E você pode ganhar um livro de PNT. São 5 livros que nós vamos compartilhar aí, que a gente vai sortear. E mais um curso de PNT que você pode ser aí um sortudo, uma sortuda, né? Para trabalhar, arrancar fora o seu medo e das pessoas que você ama. Cria essa realidade, Porque uma das coisas que a gente mais que mexe com a gente é os filhos, né? Poder tirar o medo de escuro de um filho, o medo de não passar na prova, o medo da criança, por exemplo, não ser aceita pelas pessoas. Porque uma coisa, gente, é importante. Os maiores medos vêm da escola. Medo do julgamento dos colegas, medo de falar em público, de fazer apresentação. E muitas vezes as pessoas não sabem conduzir isso. Então, esse medo da criança que é vivido dentro das escolas, ele vira um medo na tua vida adulta quando ele não é conduzido de forma adequada. Então, poder ter uma técnica, tirar isso de um filho é fantástico. E você pode. Se você compartilha aí, você pode descobrir essas técnicas do PNT e utilizar a seu favor aí na sua vida pessoal. Essa é a diferença, então, do PNT de um curso para uma formação, né, doutora? Um curso, você vai lá, é aplicado as técnicas em você e você volta para casa. O PNT é uma formação onde você aplica as técnicas em você e você pode aplicar nas outras pessoas, depois reproduzir. Exatamente, mas eu sempre digo que o PNT é muito mais para você como ser humano, se reconstruir, ser um homem, uma mulher melhor, né? Ter essa visão. Então, traz tudo isso e a gente está trazendo muitas novidades, que a gente veio recentemente da Clínica Maio dos Estados Unidos e casa muito bem a programação neurolinguística com a neurociência, que é o nosso foco maior. Mais perguntas aí, minha querida? Tô com 4 minutos ainda aqui para nós mandar. Pode me mandar. Vamos para praticamente a última, então. Vamos doutora. lá, manda lá. A Samara Silva, de Niterói,
Ela fala, doutora Tânia, eu perdi a minha mãe muito jovem, por causa disso eu tenho medo de amar. O que fazer? Tenho medo também de me sentir sozinha. Medo é o que a gente chama de perdas, né? Existe quando, eu não sei quanto tempo ela perdeu a mãe, mas a gente tem o que a gente chama de luto. Há um livro que eu indico para quem tem esse tipo de problema como a Samara, que se chama Perdas Necessárias, da Judith Fiorst, tá? Eu posso até depois escrever embaixo ali, Virgínia, na live, pro pessoal que quiser. Lidar com as perdas sempre vai ser um desafio. Só que se nós ficarmos alimentando muitas vezes uma perda, eu posso ficar no luto um tempo maior, né? O luto tem que ser vivido. Obviamente, é uma perda. É como, quando você tem alguém que ama, é como se você perdesse esse braço aqui, ó. Você perdeu ele não volta mais, ele não vai mais mandar MSN, ele não vai mandar para você mais um WhatsApp. Tu perdeu a pessoa. Ela não vai mais voltar para casa, ela não vai mais conversar com você, ela não vai mais deitar na mesma cama, ela não vai mais passar a mão na sua cabeça, te dar um beijo ou nada mais, perdeu. É como um braço, você perdeu. Então, nos primeiros momentos, no início, vai ser muito difícil lidar a nossa vida sem um braço. É muito difícil viver sem aquela pessoa que se foi. É quase inadmissível. Eu começo a viver com os primeiros tempos um membro fantasma. Membro fantasma é a sensação que eu tenho o braço, ainda mesmo que eu já não tenha mais. Membro fantasma é aquela pessoa que quando eu penso nela me dói, mas com o passar do tempo, um dia eu vou pensar nela com amor, com um sorriso nos lábios. Então eu tenho que me adaptar a isso. Isso existe um prazo. Com o tempo, nós podemos botar até uma prótese aqui. Não vai ser a mesma coisa, nunca vai ser. Mas eu vou começar a me adaptar. Não que eu vou colocar alguém no lugar, mas outras pessoas vão vir na nossa vida e vão ter uma importância também. Então, Judith Fiorst é muito feliz quando ela fala em perdas necessárias. E nós só temos um jeito de lidar com a perda, de frente. Se adaptando a ela, entendendo que a partir de agora temos 1.440 minutos por dia para fazer do dia de hoje diferente e não sabemos o que vem amanhã. É isso aí? Bem, gente, tem mais 3 perguntas ali. Eu vou dar uma aqui, né? As pessoas me pediram aqui como é que eu faço quando eu tenho, por exemplo, um trauma de abuso sexual. Eu tenho medo de me relacionar com as pessoas. A gente trabalha o que chama de ressignificação. Nós não vamos tirar o abuso da pessoa, aquele momento ou aquela cena. A gente tira a emoção e a sensação. Toda vez que eu penso numa coisa que me dá um desgaste, me dá uma sensação corporal, um aperto na garganta, né? Muitos cânceres de esôfago já são comprovados que são coisas que nós não conseguimos engolir, situações que a gente não consegue engolir, situações que ficam para trás. E o reimprint é uma das técnicas que a gente consegue trabalhar isso. E você pode aprender, porque o reimprint está aqui, ó, nesse livro da PNT, que você pode ganhar. Compartilhe ele aí, que nós vamos sortear 5 livros de PNT e você pode ganhar um livro desse da PNT, Michael. E também ser sorteado aí com o nosso curso, formação, que começa a semana que vem aqui em Gramado, com 100 pessoas aí, você pode ser um deles também. Segunda, terça e quarta-feira estaremos em Gramado. Gente, bom, doutora, recado final, né? Recado final. O que eu devo fazer com medo, né? Brinque com ele, imagine ele como um homenzinho verde, desdentado, que dança funk até o chão. Ou seja, faça com que ele seja menor do que você. Comece a imaginar também, uma coisa que você pode fazer dentro da PNT, que a gente faz muito, diminua o medo de tamanho. Primeiro dimensione, qual é o tamanho do seu medo hoje? Se eu fosse fechar os olhos e pensar que tamanho o meu medo tem, é desse tamanho, redimensiona ele. Como é que seria esse medo entre as suas mãos? Abra os olhos, ok? Comece a fechar, comece a diminuir. Se eu fosse compactar ele, botar ele dentro de alguma coisa, que tamanho seria isso? Comece a diminuir, comece a ter ele nas suas mãos. Bem, agora você está com medo aqui, mude, coloque uma cor nele. E nesse momento, você consegue pegar o medo na sua mão. E quando você consegue pegar ele na sua mão, você é muito maior que isso. Pegue esse medo, feche bem os seus olhos. Imagine que do seu lado ali tem um grande funil, um triturador, e no 3 você vai mandar com tudo ele lá para dentro. Imagina ele sendo picotado lá dentro. Essa é uma técnica simples que você pode fazer de 3 a 5 vezes até que esse medo comece realmente a diminuir de tamanho e ficar quase zero. É a dica que eu dei hoje.
Um grande beijo para vocês, que seja uma semana abençoada a todos e que segunda-feira estou com o pessoal, então não vou estar aqui semana que vem com vocês, que estou em curso que inicia segunda-feira, segunda, terça e quarta de PNT, onde nós temos muitos de vocês com certeza estarão conosco e adquirindo o livro aí que você pode ganhar, né, se você compartilhar essa live de hoje. Um grande beijo e que tenhamos uma excelente semana. Hey!